Esse pacote aqui eu sempre carrego ele quando eu vou começar a trabalhar, porque ele tem um monte de pacote dentro dele, né? Inclusive o ggplot, que é o pacote de gráficos. Então, rodei. Primeira coisa que eu faço sempre. Minha máquina está um pouco lenta hoje, mas vamos lá. Então, um exemplo de gráfico. Beleza. No outro script aqui, eu importei a base, né? Então, se eu fosse importar, essa parte de importação, acho que ninguém tem mais dúvida. Importando a base, eu dou um nome a ela, vou chamar de dados de escola. Dados de escola recebe read. Aí tem 4 formas, basicamente. Ou ponto .csv, ou ponto .csv2, ou barra .csv, que aí já é dentro do pacote Tidyverse, ele é mais rápido, os barra. Todos esses barras são mais rápidos de importar. Barra CSV ou barra CSV2. Pediu para abrir no 2, lá no nosso. Na página que é para baixar os dados, disse que era para botar no 2. Certo. Vou apagar aqui e vou importar só a escola. Coloca as aspas e coloco. Aí sempre eu coloco uma pastazinha dentro com as bases. Então tá aqui, ó, as 3, as 4. Tá? Aí eu boto o nome da pasta. Quando eu boto a barra, que é para ver o que é que tem dentro, eu dou um Ctrl espaço, ele já mostra as barras que tem dentro. Qual é o que eu quero? Eu quero a de escola. Ok. Vou rodar. Boto várias formas de rodar. Ou eu seleciono tudo e clico aqui, ou eu deixo aqui e clico aqui, ou eu dou um Ctrl Enter quando o cursor está na frente. Aí ele rodou. O que aconteceu? Ele disse, ó, 1000 observações, que é o extrato que eu tenho, que eu não peguei a base toda, né? Só peguei 1000 de cada, só para ficar leve. E tem uma variável. O que está acontecendo aqui, esse problema? De cara. Eu sei porque eu estou mexendo, né? Então, os problemas vão ficando recorrentes, tá entendendo? Eles são comuns. Todos esses problemas que vocês estão passando, eu já passei. Então, quando você fala, eu já entendo que é muito comum. Isso aqui ele fez o quê? Ele colocou todo mundo com uma variável só. Botou tudo dentro da mesma linha, foi. Aí tem que Da mesma separar. coluna, né? É. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar. Eu olhar aqui qual é o delimitador. O delimitador é vírgula. Aí, pela experiência, eu já sei. Eu acho que o CSV, ele delimita com vírgula. Aí eu rodo. Pronto. Aí eu já aumentei aqui a quantidade de variáveis. Ó. Quando eu clico aqui, deixa eu tirar essas outras aqui para não. Vou tirar aqui matrícula e turno. Aí já está aqui a base certinha. Embora ela seja uma base que tem 139 variáveis. Por isso que vocês estão um pouco perdidos, tá entendendo? Pô, o que é que eu escolho aqui? O que é que eu seleciono? Como é que eu levanto o problema? É um mundo de variáveis. Ok. Está aqui minhas variáveis. Minha base de dados. Acho que isso aqui todo mundo teve a oportunidade de fazer. Né? Se não foi agora, foi lá na atividade lá com a base do IDEB. Vou plotar um gráfico. Tem alguns gráficos que eu sempre... Eles não são os mais bonitos, não são os mais... seria eficiente, sofisticados. Não seriam mais sofisticados, mas é o que eu testo logo quando eu vou fazer. Se for para variáveis qualitativas, categóricas, eu testo logo um gráficozinho de barra para ver como é que estão as coisas. Se for variável quantitativa, feito nota do IDEB, do SAEB, eu boto logo um box plot para ver como é que estão as coisas. O box plot ele ajusta direitinho, me mostra se tem valor extremo, como é que está a mediana ali. Então, eu sei que essa variável aqui, que eu quero plotar, que ela se chama, o que eu falei? Tipo, situação, funcionamento. Ela está numérica, mas eu sei que ela é categórica. Mas se eu disser, não, vou plotar o gráfico de barras para ela. Então, vamos lá. Dados, escola, pipe. E aí eu vou explicar de novo o que é esse pipe e como usar ele ou não. Porque nos exemplos, alguns usam, quando vocês vão ver vídeo aula, e outros não usam. Então, pipe é como se dissesse, primeiro dessa base, dá a base, e agora eu quero fazer alguma coisa com ela depois. É como se fosse um encadeamento, é um tubo. Pipe é tubo, né? Cano e tal, e você vai encadeando
encadeando isso. Aí, qualquer gráfico ele divide em duas partes. A parte ggplot, né? E a parte geômetro, que a geometria é a forma do gráfico. Que aí eu tenho bastante aqui. Isso confunde o aluno porque às vezes ele não sabe quando usar. Depois ele vai pegando a experiência e vai sabendo, esse gráfico é para isso, aquele é para aquilo. Como eu disse a vocês, quando é qualitativo, eu costumo usar o GeoMBar. Quando é quantitativo, eu uso ali um box plot. Depois eu vou variando. Pronto, eu tenho a estrutura mínima aí. Aí eu tenho que dizer a variável. A variável que eu quero plotar, eu boto dentro do AES e fecho. E é quem ela? Ela é a variável chamada tipo, situação, funcionamento. Bota a palavra tipo, dou um Ctrl Enter, dou um Ctrl espaço, e já mostra aqui. Qual é que eu quero? Tipo, situação, funcionamento. É isso que eu quero plotar. Ok, vou plotar. Ctrl Enter. Aqui ele até foi inteligente. Ele pegou isso aqui e meio que transformou em categórica, apesar dela não ser categórica, né? E aqui eu já tenho uma primeira visão. Já tenho aqui uma primeira visão. De acordo com o que o Rodrigo falou aí no chat, a categoria 1 ela é o quê? Ela é em atividade. Isso. Né? Categoria 2 é paralisada. Categoria 3 extinta. Categoria 4 extinta em anos anteriores. Esse é o gráfico mais simples que eu posso ter. Então, professor, eu estou muito verde ainda. Pô, mete a fazer gráfico de barras da tua base e comece a entender. E quando a gente estiver discutindo, mostra o que está acontecendo. Professor, eu só sei fazer gráfico de barras. Beleza. Me mostra os gráficos de barras da tua base para a gente entender. A gente tem aqui só tem 1000 observações, certo? Eu peguei um extrato. De repente, isso é um estado só, creio eu. Quer ver? AM foi até AM. Só tem AM aqui. Quando eu peguei só 1000, as 1000 primeiras foi de 2012, ou de 2009, só pegou 2009, na verdade, as escolas. Ok. Esse é o gráfico mais simples. É uma linha, né? Em alguns vídeos vocês podem ver isso aqui dessa forma, ó, sem o pipe. Não está aqui a base e ela está aqui. Dados, escola e vírgula. Isso aqui é a mesma coisa. Só que eu não estou usando o pipe, eu estou usando, dizendo aqui, o primeiro argumento aqui, parâmetro, é a base de dados. Isso é outra forma de se plotar o gráfico. Aí dentro do AES é a variável que eu quero plotar, mais geom bar. Uma linha. Isso é muito simples. Eu esperava assim, professor, olha, a gente não consegue fazer coisa complexa, mas está aqui, ó, tá o gráfico das variáveis aqui que a gente escolheu, os gráficos de barras, as frequências estão aqui. Vamos discutir agora em cima e refinar isso para atender a questão de pesquisa de vocês. Fiz aqui 10 gráficos, tudo de barras, tudo cinza, sem cor nenhuma. Foi o que eu consegui fazer. Ótimo. Vamos evoluir em cima disso. A gente precisa ter alguma coisa para começar a trabalhar, tá entendendo? Se a gente vai construir uma casa, fica todo mundo olhando um para o outro e dizendo, mas eu não consigo, mas eu não sei, mas eu não... Aí não sai. Então, inicialmente, o feito é melhor do que o bem feito. Precisa partir de alguma coisa para ir melhorando junto e aproveitar o tempo para a gente melhorar. Minha menina está ali no chororô. Ok. Vamos dar mais uma refinadinha? Eu gosto de sempre botar um abaixo do outro aqui. Eu vou tirar isso aqui, vou usar com pipe. Eu acho que é melhor para vocês se acostumarem e lá na frente facilitar.
Aí, beleza, professor, mas aqui tem todo mundo. Eu quero só escolas estaduais ou só escolas municipais. Aí como é que eu faço? Quem dá uma dica aí? Eu vou usar o filter antes de plotar o gráfico. Porque quando eu estou plotando o gráfico aqui, eu estou plotando da base toda. Aí o que, que eu faço? Vamos plotar só das escolas ou da rede municipal. Aí eu dou mais um pipe aqui, para encadear. É como se eu tivesse assim. Inicialmente eu plotei o básico, agora eu vou filtrar por município. Vou rodar isso aqui, você não vai nem perceber muito, mas mudou. Aqui estava 800, diminuiu um pouco. Ah, beleza. Mas, professor, a minha questão de pesquisa é justamente mostrando a diferença entre municipal, estadual, privado e federal. Então, não dá para eu fazer um filter, não, porque senão eu vou ter que fazer vários gráficos tal. Ok, não vamos botar um filter e a gente pode botar aqui uma faceta por rede. Aí agora ele vai me mostrar as redes. Ó. Então, vê que eu não filtrei antes. No final, eu disse assim, ó, me plota um gráfico de barras até aqui, e no final divide isso pela variável rede. Aí ele me disse, beleza, isso aqui é o gráfico de barra da estadual, da municipal e da privada. Ah, eu não quero assim, eu quero um gráfico modificando a cor de acordo com a rede. Ok. Aí eu venho aqui, digo fill, que em inglês é preencher. Eu quero preencher por rede. Aí o que é que ele faz? Ele faz um gráfico só, preenchendo por rede. Aqui está feio porque o dados é só uma amostra, mas ó, para o número 1, que é em atividade, na privada eu tenho esse pouquinho, municipal, estadual. E assim teria outras aqui. Com a base é só a amostra de 1000, não está aparecendo os outros aqui. E aí fica um como se fosse sobreposto com o outro. Com simples gráfico de barras, isso aqui que eu fiz, dá para vocês fazerem muita coisa com as variáveis. Esse panorama inicial, que era o que a gente queria hoje. Estava aqui, ó. Cadê? Vamos lá, ó. Hoje. Análise exploratória e descritiva dos dados. Apresentar as análises descritivas realizadas. Um monte de gráfico, para a gente ter uma visão. Ah, estou trabalhando com autismo. Tem um grupo que quer trabalhar com autismo. Beleza, me mostra o panorama, me mostra aí a quantidade, gráficos de barras e mais gráficos de barras, para a gente ter uma visão. Vai tudo isso para o artigo? Não. Mas vai fazer com que a gente tenha visão para poder tomar decisões ao longo do processo aí de escolha de questões, de delimitação do problema. O processo é cíclico, pessoal. Não tem como a gente chegar no início da pesquisa, porque aí é um trabalho técnico. Tá aqui a planta da casa e constrói a casa. Pesquisa não é assim, não. Pesquisa a gente vai refinando, voltando, volta para o começo, refaz a pergunta, melhora e vai chegando em resultados. Ok. Aqui eu estou mostrando a parte gráfica, certo? Agora a gente também pode manipular dados para gerar tabelas com informações, certo? Que é, por exemplo, professor, não quero fazer gráfico, eu quero fazer uma tabela que me mostre a quantidade de escolas da rede. Quantidade mesmo lá. Não seja em gráfico, em tabela. Aí tem uma função aí que Jairo indicou para a Léo usar, que é o group by, que talvez Léo usou, mas eu não sei se Léo está com o feeling da coisa, entendendo mesmo o que é aquela função ali. Tá, Léo? Ele teve que sair, professor. Certo.
Vamos. Tem uma função muito simples, que é para quando eu quero fazer algumas coisas que o Rodrigo fez aí, que é ver a quantidade por categoria. E é construir tabelas. O R solta aqui embaixo, solta feio, mas o que importa é a informação. Por exemplo, dados, escola, essa é a base. Eu quero uma tabela de quem? Eu quero uma tabela do ano, por exemplo. Aqui eu só tenho. Vou pegar aqui, rede. Estadual, municipal, privado. Essa é a forma mais simples de a gente quantificar. Tiveram 115 escolas estaduais, 873 municipais e 12 escolas privadas. Isso dessa pequena base que eu peguei, né? E assim eu posso ir pedindo as frequências de outras coisas. Calcular percentual também, plotar percentual. Eu coloquei isso aqui, expliquei isso aqui para vocês agora. Isso. É DD, eu não conheço não essa função. DDPly ou é dplyr com R no final? DDPly. Massa. É, que a gente mostrou ontem, no agrupamento foi com ela, sabe? Bem legalzinho. Só mudava aqui, eu dizia isso aqui ou não? Tem a biblioteca, que é a de tabela, né? Que a gente carrega. E tem legal. essa biblioteca aqui, dplyr, né? Acho que é Sim, essa, a né? dplyr. Ela já está Exatamente. embutida aqui dentro. Já tá, né? Pronto. Aí, ela ó, tem... a sintaxe, ó. Uma das sintaxes. A base, os campos, agrupa até mais de um campo, se botar ponto e vírgula. E N-row, que é agora, né? Em linhas, né? Ele bota em linhas, né? Número de linhas. Aí ele conta o número de linhas. Legal. Quando eu for montar aqui, eu mostro a gente. Não conhecia, não. Assim, pessoal, eu posso estar mostrando coisa aqui que vocês nem vão usar. Então, o interessante é, a gente vai se juntar essa semana, eu vou me juntar com cada grupo, igual como eu fiz ontem com os meninos, embora a gente não tenha ido tanto para o lado técnico, ficou ainda discutindo algumas coisas mais do problema e tal, mas eu vou estar disponível essa semana. Agora sim, vocês precisam me mostrar alguma coisa, a gente trabalhar em cima de alguma coisa. Não adianta. Professor, vamos marcar para se reunir na quarta-feira de noite. Bora? Aí eu vou, 8 horas estou lá com vocês, a gente se reúne, chega lá, vocês dizem, a gente não conseguiu fazer nada, não. Então, é como eu disse, se vocês tivessem feito uma linha de código aqui, ó, eu falei para vocês, gráfico de barra mais simples possível, um monte, para a gente discutir em cima. Uma linha. As variáveis que vocês vão trabalhar. Vou trabalhar com 10 variáveis, 10 linhas dessas, mostrando os gráficos. Aí a gente trabalhava e ia refinando em cima. Refinando, melhorando, voltando para as perguntas. Espera aí, vamos ver se esse gráfico aqui responde a pergunta, não responde. Vamos passar para o próximo grupo e aí, no final, a gente vai notando mais alguma coisa e vai discutindo. Obrigado, professor. Grupo... Até, pessoal, todo mundo que se matriculou nessa disciplina, seja olhando o nome estatística, seja olhando o nome ciência de dados, eu acho que esperava aprender um pouco de estatística. Né? Então, vamos mexer, pessoal, vamos fazer, tentar fazer. Assistir as videoaulas, assistir o material, voltar devagarinho, ver o que... mas não sei quem já está lá na frente. Não importa, pouco importa. O tempo é diferente de cada um. É como eu disse, professor, eu fiz só uma linha aqui. Eu só consegui plotar um gráfico de barra. Maravilha, maravilha. Há um tempo atrás, lá atrás, eu também comecei assim. Cheguei, plotei um gráfico de barra e fiquei feliz. Pô, foi eu que fiz, eu consegui, que legal.
Esse sentimento tem que ser de cada um, tá entendendo? Eu falo isso aqui, mas eu não tenho nem interesse em estar falando isso aqui, estar discutindo isso aqui com vocês, mas... Vamos lá, grupo 3. Josevandro, Dário, João Paulo e Luiz. Dário? Aí. João Paulo? E aí, professor, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom. Bom, a gente teve aquela conversa ontem à noite, né, sobre o nosso objeto de pesquisa, quando o pessoal do primeiro grupo até falou sobre uma coisa relacionada a portadores de necessidades especiais. Anteriormente, a gente até chegou a pensar em tratar de maneira mais geral, até mais aberta, mas depois a gente refinou e foi para o autismo, essa dificuldade que você mencionou, associada a gente olhar para uma coisa que a gente não sabe fazer direito, né? A dificuldade foi olhar para a base. Eu vejo isso, pelo menos para mim, a dificuldade foi olhar para a base e não saber lidar com ela, não saber extrair dados dela. Então, nesse momento, a nossa forma de trabalhar tem sido, né, o pessoal que consegue avançar mais no código, fazer um pouco mais em relação ao código, para a gente depois pegar com eles e aprender a lidar mesmo com isso. Não posso negar. E os outros lerem um pouco mais sobre o problema e tentar resolver a questão do texto, de escrever, de ir atrás das leituras. É por aí. Então, Dari tem avançado mais no uso mesmo do RStudio. Voltou aí. Foi, professor, vou ter que cair, mas é rapidinho. Acho que o que o João Paulo falou é o seguinte: a gente, pela própria estrutura da equipe, a gente dividiu algumas atividades, tá? Mas, assim, sempre quando a gente vai debater, a gente debate o que cada um está fazendo, né? Então, por exemplo, quando eu estou no R lá, eles não estão codando, mas aí a gente traz à tona e conversa um pouco sobre o que eu estou fazendo, como é que eu estou montando. Aí está eu e José Evandro muito focado na questão do próprio R em si. Eu estou mais na base, porque eu mexo um pouco com SQL, estou pegando na base, a base está muito grande, agora mesmo eu estou tendo dificuldade. Lembra que ontem falamos, né, de trazer a base inteira, né, não trazer só a base de alunos autistas. Só que a base tem 307 milhões de registros, aí eu não consigo nem jogar no Drive. Aí eu não sei se é a minha conta que já topou, porque eu já usei muita conta. Aí eu estou levando... A conta não, né? É 1 giga só que ele deixa. Pronto. Aí eu acho que é isso que tá topando. Eu estou vendo uma outra forma de trazer a base, sabe? Com todos os dados. Agora eu estou fazendo segmentando. Eu estou trazendo só os alunos autistas, depois vou trazer só os alunos da região, trabalhando só com a rede municipal. E aí a ideia nossa é justamente a gente definir bem o modelo, a gente vai persistir na questão do próprio, vou falar sobre autismo mesmo a gente com risco de não conhecer muito o tema, mas a gente está em busca de alguém que possa nos ajudar com o resultado. O que o senhor falou hoje sobre a questão de botar os gráficos, eu acho que hoje a gente já coloca bastante gráfico lá. Eu estou fazendo um recorte da base, a gente não fez ainda os gráficos, e eu falei isso com o José Evandro, porque eu não consegui trazer a base ainda. A base está muito incipiente. Eu trouxe parte da base, eu trouxe a base do autismo inteira, mas aí eu quero fazer a comparação com todos os alunos da base, entendeu? Aí pronto. E aí João Paulo e Luiz está muito pautado na questão de coletar informações de artigos, informações sobre autismo, e a gente trazer e depois juntar, e cada um dizer o que está fazendo, e cada um se apropriar um pouquinho daquilo que está fazendo. Mas realmente não é fácil, tecnicamente, que os meninos se envolvam tanto com R, sabe? Mas no final da história, todo mundo vai entender o código direitinho, vai estar bem documentado. Eu acho que a ideia é essa. Eu sei que a gente deveria ter avançado mais, mas a gente preferiu. A gente trabalhou junto sábado, domingo, e aí a gente esperou falar com o senhor na terça, porque como a gente estava muito na dúvida que tema a gente ia trabalhar, então a gente não sabia se, por exemplo, autismo seria um ponto legal. Como o senhor deu start, né? Então a gente vai trabalhar hoje em cima só para o pessoal ter uma noção geral do nosso trabalho, né? Em cima da rede municipal, vamos atacar só ensino médio, ensino fundamental, né? Porque aí está muito pautado em ensino na escola municipal. Vai trabalhar o crescimento a nível de gráfico durante os anos, né? A gente tem dados de 2009 até 2020. Vamos fazer um recorte Brasil, aí usar aqueles mapas que o senhor tinha passado, e aí a gente vai trabalhar, pegar uma cidade específica, talvez a cidade que tenha mais número de autismo, né? E fazer um recorte no mapa também,
E analisar aí um ponto, né, adicional seria analisar através da base de escola, ver se a gente consegue fazer um link, se não, trazer essas escolas onde elas estão colocadas geograficamente. Né? Então, a ideia basicamente é essa. E linkar com a base do IBGE. A ideia é que a gente não tenha código de município, mas tenha, sim, nome. Isso aí eu já tenho, a gente já fez já no trabalho passado. A gente consegue hoje ter, através de Inejoy, fazer com que o ID do município, que é o código lá IBGE, consiga fazer esse link. Tá certo? Mas aí eu acredito que hoje ainda a gente deve colocar lá no trabalho da gente. A gente colocou o problema de pesquisa, né? Eu não sei se Luiz está por aí e quer apresentar aí. Não sei se João Paulo quer apresentar. Vocês precisam colocar no documento, pessoal, que é por aqui que eu vou acompanhar vocês. Beleza. Até agora ninguém colocou nada, exceto o grupo 1, que colocou aqui as questões, o título, né? O nosso não está compartilhado com o senhor, não, que a gente colocou ontem a questão de pesquisa e Não, as nossas perguntas. nesses links aqui que eu disse, que todo o trabalho vai se concentrar aqui. Ainda agora eu fui olhar, eu olhei e admito que eu não tinha percebido que tinha que botar lá. Eu olhei. A gente está em outro. Então, eu pensei que era um Estava arquivo seu, fazendo em outro arquivo. Ah, tá, entendi. Foi mal. Todo o trabalho se concentra aqui, pessoal. É o que eu disse a vocês. Grupo 1. Estou pegando como exemplo. Pessoal, professor, eu não consegui rodar isso aqui, não sei o que, essa semana foi difícil por conta da variável. Beleza, mas cadê a escrita do artigo? Grupo 2 também, não já está definido as problemáticas, então você já consegue trazer argumentação da literatura para discutir sobre o tema que você quer discutir. Está tentando trabalhar. Um título provisório. É como eu disse a vocês, nessa segunda fase, no projeto final, o que eu vou avaliar é o artigo. Eu não quero nem receber o código, não vou receber mais o código de vocês. É o artigo. Então, é por aqui que eu estou vendo. Então não fizeram nada, tá entendendo? É por aqui que eu vou fazer o termômetro. Escreveram, João Paulo escreveu aqui a parte da introdução. José Evandro colocou aqui, especificou as questões de pesquisa. Luiz escreveu aqui a parte da fundamentação, da revisão da literatura, trabalhos relacionados sobre o tema. E Dário colocou aqui um gráfico e está começando a discutir sobre esse gráfico. É aqui onde a gente vai trabalhar, nesse arquivo aqui. E cada um de vocês tem um. O grupo 1 tem esse aqui. Já colocou o título, nome de autor e umas questões lá embaixo. Grupo 2, do mesmo jeito. Não tem título. Grupo 3 também, né? Também. Grupo 4 também. Eu confesso que o trabalho da gente, eu estava imaginando que esse arquivo nosso era o compartilhado com o senhor. Tanto é que a gente perguntou sobre isso, mas foi o que o José Evandro criou, eu acho. Mas a gente vai transcrever. Então, professor, eu não consigo mexer no R, tal, já mexi o que eu tinha de fazer, já fiz, pronto, beleza, mas cadê tua parte no artigo? Já que vocês dividiram, um vai ficar mais com a escrita, introdução, outro com extração da base, outro com análise. Dividam o tempo e o esforço para poder, no final, ter isso aqui pronto, né? Que é o projeto final. Com vocês eu discuti ontem, eu já entendi um pouco lá em que pé está, de ontem para hoje não andou nada não, né? Não, eu estou trazendo a base, não andou não, porque eu tive bronca com a base hoje. Não consegui baixar a base ainda. Mas andou a nível de código. Inclusive, bem rapidinho aqui, deixa eu só para ajudar os colegas, talvez quem esteja nessa questão dos filtros. Eu tinha usado Grupo By, mas aí eu encontrei essa biblioteca, ela é muito mais... bem menor, mais fácil de usar. E aí ela faz agrupamento bem interessante. Deixa eu chegar aí a tela. Aqui eu estou com recorte ainda dos alunos autistas, né? Foi a base que a gente tinha importado. Não consegui trazer a outra ainda aqui. Então, essa base que tem aqui 1.350.000 registros. E aí, aqui eu tenho um agrupamento da base que eu estou usando. E aqui eu tenho duas dimensões, as dimensões UF e as dimensões ano do censo. Quando eu rodo ela aqui, eu consigo fazer a extração exatamente desse modelo aqui. Eu consigo ter os dados por UF, baseado nos anos e a quantidade, né? Eu estou contando linha aqui. É bem fácil contar linha aqui. Então, até o que o menino estava querendo aí, eu acho que Rodrigo contar a linha, né? Talvez, em algum momento.
ajude bastante. Porque como os dados são todos eles qualitativos, com isso aqui dá para contar legal. Essa outra aqui, ó, eu consigo fazer o mapeamento aqui só por rede. Então, eu vou rodar esse aqui agora. E quando eu trago aqui o resultado, ó, ele vai montar aqui, ó, a quantidade. Como aqui só tem um campo rede, ele faz um agrupamento, é um grupo by, né, pela rede. Então, aqui eu vejo naturalmente que a base do autismo, a maior concentração de estudantes é no município, né? Aí, se eu quiser fazer outros recortes, eu posso fazer aqui, eu posso botar mais informação aqui de alguns campos. É só uma questão de fazer os agrupamentos aqui. Mas vai sair, professor, a gente vai... Eu sei que a gente está também, como as outras equipes, também está com um déficit aí, mas hoje eu vou trabalhar um pouquinho junto com o José Evandro, vem a hora que ele pode, para a gente trabalhar um pouquinho os gráficos e chamar o povo para discussão. A gente chega para discutir um pouquinho, vai botar tudo que a gente falou ontem, né? Que são os campos que a gente tinha falado que ia usar como referência. Só quero agora trazer a base, eu estou com a boca na base, mas eu vou trazer nem que seja de estado a estado. Eu vou trazer o F ao F, aos pouquinhos, arquivos menores, depois eu junto de novo aqui dentro do R. Mas tu está pensando em trazer a base toda, por quê? Assim, não, porque lembra que a gente falou que a gente vai ter o percentual aqui, ó, de estudante e autismo? Então, eu preciso minimamente saber quantas linhas eu tenho de estudante lá dentro do ensino fundamental. E tu não consegue gerar municipal. Isso via SQL, não? Para poder tu reduzir essa base, não? Consigo. Só que a bronca é o seguinte, mesmo fazendo isso, eu já estou aqui com SQL montado, mas agora mesmo, eu acabei de rodar, troquei agora aqui de conta para ver se funcionava. Eu fui rodar aqui agora, ela está aqui, ela estava com... deixa eu ver aqui a consulta. Ela estava com a quantidade de linhas, 37 milhões de linhas aqui salvas. Quando eu fui exportar, ele dá o erro. Aí eu estou na dúvida, tá vendo aqui, ó, o arquivo, né, CSV. Aí eu estou mandando salvar aqui. Ele está dando um erro que não é da query, tá vendo? Ó? É um erro muito estranho. Aí eu estou analisando agora o erro. Qual foi o erro desse job aqui? Não sei o que está acontecendo aqui. Aí eu vou dar uma analisada, mas a ideia é já trazer daqui, sabe? Filtrar. Dário, eu acho que a gente se deparou com esse erro aí. Esse erro aí é quando ele não consegue subir para o Drive. Pronto, por exemplo, se tu tentar filtrar aí um grupo menor... Tentei, deu erro também agora. Tá, porque a gente percebeu isso. Quando a gente tentou filtrar um número menor de linhas, ele não dava o erro e subia. Pronto, aí o que eu estou observando? Aqui isso aí é um erro de paginação, eu acho. Exatamente, tem muita linha. É um esforço muito grande para ele procurar tudo isso aí que você está querendo. Aí ele até faz, professor. Aí, veja só, ele até faz a consulta certinha. Só que aí, a última que eu fiz com todos os dados, ele estava com 307 milhões de linhas. Aí ele não conseguiu subir o CSV. É como se fosse uma limitação do próprio CSV em si. Eu não sei se tem a limitação lá dentro do Drive, sabe? Aí, o que é que eu estou fazendo aqui, então, agora? Eu vou tentar repartir o arquivo. Eu consegui subir os autistas. Agora eu vou subir não autistas e vou tentar fazer esse recorte. Eu tenho também aqui esse campo, que é o campo de etapa de ensino, né? Que a gente tinha visto ontem. Pelo dicionário, a etapa de ensino, ela está aqui, ó. Ela é etapa de ensino. Deixa eu pegar aqui. Essa resolução não dá para ver nada, viu? Dá não, é? Tá baixo aí, deixa eu aumentar aqui. Melhorou aí, foi? Uhum. Bom, deixa eu limpar aqui. Aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Ó? A gente está fazendo o seguinte aqui. Vou na tabela aqui, matrícula, e estou trazendo aqui etapa de ensino. Aí eu estou pegando isso aqui, ó. Só que aí, o que aconteceu? Aí até, não sei, como eu vivi aí também especialista em banco de dados, e o senhor pode ajudar também, é o seguinte, eu preciso filtrar esse carinha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, fundamental, ó, do 4 até aqui. Até esses números aqui. Só que acontece o seguinte, esse número aqui, ele é uma chave, mas não é uma chave, não é número. Então eu não posso dar um in. Ele é como se fosse texto. Eu tenho que dar um like, por exemplo, entendeu? E like é muito mais lento do que o próprio in. Quando eu botei in, deu erro. Aí eu não consegui trazer, tipo, um por um, sabe? Tipo, botar 4,5, 6,7, eu não consegui.
Aí provavelmente eu vou ter que usar o like, só que o like é muito mais lento para trazer só esses campos aqui, ó, com esses valores aqui, do ensino de etapa, porque eu estou pegando só o ensino fundamental. Então, eu não sei se Vitor fez algum filtro com a Wary, com essa informação aí, maior. Eu não lembro, porque também tem muito tempo que eu não mexo com SQL, mas... Tu levou a base toda, foi da tua, foi? Não, a gente fez o recorte, eu fiz o recorte só dos professores com necessidade também, entendeu? E aí, se porventura a gente for fazer algum panorama da porcentagem dos professores que tenham necessidades, aí traz a base só dos que não têm necessidade também, igual tu tá querendo fazer aí. Pronto, vou fazer aqui um recorte pequenininho, tá? Só 10 linhas aqui, ó. Quando eu trago as 10 linhas, Dário, aí no Where não dá para tu usar o Between, não? Não, porque não é entre valor, não, porque isso aqui é uma string, e aí eu não consigo usar de tanto a tanto, entendeu? Eu só consigo usar, agora foi, tá vendo? Agora ele fez, ó. Porque aqui é um texto, tá vendo? É um texto. Aí eu teria que botar aqui. Então só sou like tipo, mesmo. End, aí eu vou botar aqui. Aí tem que botar aqui, end, aí eu vou botar aqui. Or, esse carinha aqui, aí é uma conta de doido aqui, por exemplo, tá assim. Vai ficar fazendo assim, ó. Aí assim vai, sabe? Eu vou fazer assim, professor, agora para ver se eu consigo limitar. Só que tem uma coisa, mas é isso mesmo, eu quero só ensino fundamental. Então eu vou fazer assim, aí eu vou trazer de 3, de 4 e de 5 aqui. Aí pronto, aí talvez assim eu consiga fazer uma base menor e jogar lá, mesmo sendo um giga. Tu tá filtrando logo o município aí, né? Botei aqui também, ó, botei aqui já. Filtrei o município, aqui é autismo, eu até botei para ver se diminuiu o tamanho, tá vendo? Já botei aqui o município. Beleza. Como é que eu vejo? Aí pronto, aí deixa eu ver se eu consigo salvar um negócio bem pequenininho assim. Pronto, aí ó, bem pequenininho ele salvou, tá vendo? Ó? De boa, salvando, tá vendo a quantidade de linha mesmo. Ele não consegue salvar a quantidade de linha muito grande. Aí eu vou ter que quebrar e juntar lá no R. Ele já jogou pro drive. Aí pronto, aí quando eu tiver a base toda, eu vou desconstruir a base toda, a gente leva para lá, depois a gente trabalha com a base toda aqui, entendeu? Você pega a base toda e traz para cá. Para fazer dessa forma. Já que a gente consegue acessar direto. Eu até comecei a estudar a questão de levar o SQL, né? Aliás, o CSV da nuvem para dentro dele. Olha, Dário, tu vai precisar do percentual somente para fazer o primeiro gráfico, como a gente discutiu. Foi. Depois disso, o resto das tuas análises é com a base autista. Então. Faz as outras primeiro, né? Ou então, de repente, você não consegue calcular somente essas duas variáveis. Pronto, é isso que eu preciso trazer só a variável de percentual. A quantidade, né? Tipo, a matrícula, para saber a quantidade. Ou então, aí veja só, será que valeria... não, eu poderia trazer, a gente vai fazer o recorte aqui, ele é de Brasil, né? Pergunta agora, teve uma dúvida. Esse mapa do Brasil, ele vai ser recorte o quê? Recorte município, não foi? A gente definiu município, não foi? Brasil, e depois ver o destaque no Brasil para mais e para menos e fazer o mapa das regiões. Que é mas então aqui eu posso dar um group by quantidade de estudante total, tipo, eu vou ter lá não sei quantos milhões de estudantes daquela escola e fazer, ou eu vou ter que fazer um recorte do Brasil por município ou por UF. Entendeu o que eu perguntei? Não sei se fiquei claro. Porque se eu fizer um recorte total, eu consigo. Mas a gente vai botar no mapa do Brasil. Por estado. Ponto por estado. Tá, entendi. Então entendi. Inclusive, eu vou compartilhar aqui para mostrar para o pessoal. Então aqui eu posso dar, ó. O mapa é legal. Enquanto você faz aí, eu vou fazer aqui um negócio aqui. Pessoal, isso aqui seria um plus para quem tem interesse em aprender sobre mapa. Mapa é uma forma de visualização no R, muito bom para mostrar panorama. Esse script aqui foi o que eu coloquei lá na base, apesar de ele estar com 34 linhas, mas ele é simples de entender. Eu coloquei o vídeo também lá
do Marcel, que explica bem direitinho a construção de mapa. Mas, basicamente, basicamente, eu estou plotando o que tem nessa tabela aqui. Ó. Aqui foi um exemplo que eu fiz com a base aquela base que vocês trabalharam, do IDEB. Né? Então, peguei, filtrei só o ano de 2019, as escolas municipais, o fundamental dos anos finais. E depois eu pedi a mediana disso. Isso daqui, pessoal, usando essa função group by com summarize, é quando eu quero construir uma nova tabela com informação específica sobre as variáveis. Nesse caso aqui, ó, está travando. Seria a média, no caso a mediana, né? Do IDEB por estado. Eu lembro que aquela tabela lá do IDEB eu tenho por escola. Aqui eu estou agrupando e fazendo por estado. Depois que eu fiz isso, eu gerei um gráfico aqui que ele é muito interessante para quando a gente quer mostrar panorama. Isso aqui é muito legal para discutir no artigo. Aqui, por exemplo, a média do IDEB em 2019 para as escolas fundamentais. E aí tem as categorias, eu categorizei. O que é que a gente vê aqui? Médias de IDEB maior do que 5. Isso só para 2019. A gente tem São Paulo, essa região aqui do Sul, exceto Sudeste, né? E Sul, exceto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tal. E o Ceará. Vê aqui o destaque. Ó. Depois a gente tem as regiões com média de 4 a 5 no IDEB. Pega aqui um pedaço Sudeste, Mato Grosso, Acre. E aqui a parte Nordeste, né? Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Ceará. Rio Grande do Norte fica na categoria aqui de 3 a 4. E como é média geral, né? Tem outra categoria aqui que era de 1 a 2, de 1 a 3, eu acho, que ela não apareceu. Porque quando pegar a média, as escolas que estão com IDEB alto, elas puxam um pouco, né? Mas aqui a gente tem uma visão geral. Região Norte aqui, um pouco deficitária, em relação a comparada com as outras regiões do país aqui, como, por exemplo, Nordeste, Sul e Sudeste aqui com as maiores médias, e o Ceará tendo destaque aqui. Então, o gráfico do tipo mapa, eu poderia colocar qualquer informação aqui. Por exemplo, no caso do trabalho do nível de infraestrutura, eu quero ver aqui a quantidade de escolas que tem mais uma característica lá específica, saneamento, alguma coisa assim. Não tem energia, por exemplo. Não tem energia, poderia ser o inverso também, né? Quantidade de escolas sem energia, por região. Isso. E aí eu podia ter aqui destacar mais que tantas escolas, ou isso poderia, em vez de ser categórico, poderia ser contínuo, né? De 0 a 200, aumentando a cor no degradê, assim. E aí eu também tenho um panorama geral. Esse mapa pode ser criado por região. O que eu falei com os meninos do grupo de Dário mostra inicialmente o mapa relacionado à questão de autismo. As regiões tiveram maior matrícula de alunos com autismo no país. Aí vamos dizer que essas duas aqui se destacam, Dário. Por exemplo, vamos dizer que é Ceará e São Paulo. Faz um submapa aqui do Ceará e de São Paulo e mostra lá dentro quais são as cidades que têm a maior quantidade de matrícula, porque não é homogêneo no estado todo, a gente sabe que não é. Aí a gente pode encontrar coisas do tipo, tal região do Ceará e tal região de São Paulo. Por quê? Aí vai lá pesquisar porque essas regiões têm tanta aceitabilidade, né, incentivo na inclusão de alunos com autismo no ensino regular, que é o que vocês estão trabalhando. E aí tem uma discussão, só esse mapa e esses dois submapas já dá uma discussão muito boa aí em cima, mostrando um panorama geral. Pessoal do grupo 4, Jairo, Davi, Ademir e Gabriel. Estamos na área, professor.
Gabriel, fiquei de mostrar um negócio aqui, mas acabou de dar ruim. Tava testando outras coisas aqui da base. Travou, foi tudo, tendo que abrir o R de novo. Tem outra coisa para ir mostrando aí? Então, professor, a gente só um adendo em relação à nossa dinâmica, como ela funcionou aqui. A gente estava inicialmente com o mesmo problema que a maioria dos grupos aqui. A gente estava só focado na base de dados, por conta daquilo que eu expliquei anteriormente. Né? O grupo ele é meio dividido assim, Gabriel e Jade, eles focam mais na parte de SQL, de banco de dados e tudo mais. Eu estou no meio termo, e a Ademir é mais realmente a parte voltada para a parte de conceito mesmo, de licenciatura, enfim, do IDEB mesmo, propriamente dito. E no meio do caminho, a Ademir pontuou justamente isso. Pessoal, a gente está indo muito pelo banco de dados e está esquecendo a parte principal, que é a parte de problema de pesquisa, enfim. E aí a gente fez a reunião, sentou e disse, hoje a gente vai definir exatamente a estratégia base, tudo como a gente vai começar, como vai ser começo, meio e fim, para a gente depois começar a se preocupar, de fato, com o banco de dados. Então, a gente estava sentando, conversando sobre isso, trabalhou. Agora sim, já tu tá com o material aí, né, Jair? Botasse no Google Docs? Esse negócio aí eu tô com ele aqui, mas já ia mostrar outra coisa. Porque, assim, só um comentário, Rodrigo, professor aí, se ele pode me confirmar isso que eu vou dizer agora. Mas, assim, questão de problema de pesquisa não é uma coisa que tem que ser discutida aqui agora, não é isso? Que já foi, não é isso? Já foi. Você só vai relembrar qual é o problema que vocês estão trabalhando. Pronto. Pronto, beleza. Tem esse ponto aí que já passou, ok. Mas ainda assim ficou... A gente ainda está batendo nesse ponto porque teve as considerações do senhor e do pessoal da turma também com relação ao problema nosso e a gente ainda ficou no processo de delimitar realmente qual seria o problema. A gente conseguiu finalizar isso essa semana, né, e já começou a olhar os dados. A gente não plotou nada, acho que o Gabriel plotou alguma coisa, porque, pelo menos eu vou dizer da minha perspectiva, né, que quando eu olhei a base... Só um minuto aí. Pode falar. Pessoal do grupo 1 aí, qual é a terminologia que estão utilizando? É necessidades especiais ou... A gente estava olhando agora, conversando exatamente no grupo, que, na verdade, está usando mesmo deficiência. Aí a gente vai ter que trocar. Ok, pode falar, Jair. Pronto, eu estava onde, né? Sim, problema, tal... sim, o lance da base, pronto. A gente conseguiu delimitar, né? De certa forma, a gente vai... Acho que vai ser uma coisa para conversar com você em outro momento, com relação ao problema, mas o que ficou acertado, ainda que a gente ia partir de um problema que a gente conseguisse associar com a questão das atividades complementares, certamente. Mas aí, eu e o Gabriel, a gente dando uma olhada na base dos dados, né? Nessa base da gente da turma, dando uma olhadinha, na verdade, hoje, pelo menos eu encontrei algumas coisas aqui que aparentemente vai inviabilizar a gente trabalhar com isso, porque, deixa eu explicar a situação, a gente pegou a base do censo escolar apenas de Pernambuco, para a gente começar a dar uma olhada, ver se já teria dado suficiente, e pelo que eu observei aqui, a gente vai ter pouquíssimos dados sobre atividade complementar, porque pelo até o que o Gabriel falou, não tem observado isso, mas só tem dados registrados de atividade complementar de algumas escolas, pouquíssimas, e a partir de 2019. Então, assim, a ideia que a gente queria que era associar os resultados do IDEB, no caso, mais especificamente, aos resultados de proficiência em matemática, não vai ser possível, assim, partindo da perspectiva que a gente ia pegar só Pernambuco, né? Então, o que a gente está pensando aqui agora, o que eu quero mostrar aqui a vocês. Carregou? Carregou. Já, deixa eu só fazer uma observaçãozinha também. Eu vou só compartilhar na tela, pode ir falando aí. Beleza, tranquilo. Porque, assim, a gente chegou nessa questão, a gente consensualizou o estado de Pernambuco, porque a gente estava
com essa limitação em relação ao tamanho do banco de dados. A gente estava baixando, inclusive eu tentei baixar o do Nordeste inteiro, e ele está dando 1,2 gigabytes, e o Google Drive só libera 1 giga. Aí, antes disso, a gente só, vamos tentar ver se Pernambuco rola. A gente tinha baixado primeiro para Recife. Aí, como eu vi que eu consegui baixar o banco de dados através do SQL via Recife, eu disse, vou tentar o de Pernambuco. Aí eu tentei o de Pernambuco, consegui, baixei, disponibilizei no Google Drive, e mandei para Gabriel e para Jairo. Pronto, a gente vai poder trabalhar. Aí foi quando chegou esse segundo problema, que o que o Jairo está expondo agora, da questão da quantidade de informação. Eu vou expor agora. Consegui entrar aqui de novo. Uma janela. Aqui o R. Pronto. Deixa eu começar aí. Daqui a pouco tá compartilhando. Pronto, beleza. Então é o seguinte. Na nossa reunião de ontem, a gente conseguiu delimitar que o nosso problema de pesquisa seria voltado à questão da proficiência matemática, né? No caso, no nível baixo de proficiência que algumas escolas apresentam. E a gente delimitou mais para a questão dos anos finais do ensino fundamental, no caso, 9º ano, certo? Inicialmente, a gente pensou nisso. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu comecei a olhar esses dados, né? Peguei a base que, como o Davi falou, a questão de pegar Pernambuco, toda essa aqui é a base do censo escolar, certo? De turma. Então, eu peguei essa base, carreguei aqui e filtrei apenas por turmas de 9º ano e 8ª série, que aqui tem registro de turma de 9º ano e de 8ª série. Então, fiz esse filtro e rodei o summary aqui, certo? No summary, eu venho observar aqui as variáveis de atividade complementar, que são as variáveis de tipo, atividades tipo 1 até tipo 6. Deixa eu chegar até aqui. Aqui, pronto, aqui. Beleza. Até porque aqui porque são códigos e ele não está vendo como código, está vendo como número. Mas beleza. Então, observe o seguinte aqui. Essa minha base de dados que eu carreguei, se você olhar aqui embaixo, ela tem 53.566 observações, certo? E aqui, tipo atividade 1, por exemplo, a gente pode observar que só aqui, tipo atividade 1, a gente tem 53.498 NAs, ou seja, dados não avaliáveis, não é isso? Então, isso quer dizer o quê? Que quase nenhuma escola tem registro de tipo de atividade complementar. Então, como? Da atividade 1, né? Da atividade 1. É porque aqui, né? É porque cada escola pode ter até 6 atividades complementares. Então, por isso que tem... Essa não era a que vocês iam escolher relacionado a... Não, a gente olha tudo, professor. A gente olha tudo, porque isso aqui é porque a escola só pode ter até 6 atividades complementares, certo? Então, aqui, quando ela vai preencher o censo, ela contempla aqui dizendo qual é a atividade complementar que ela tem. Ela pode ter até 6. Pode ter só 1, ter só 2, ter só 3. Entendeu? Certo. Pronto. Então, aqui, ó, tem essa situação. E se você perceber, do 1 ao 6, quase todos os dados são NA, para todas as atividades. Então, foi o que eu pensei. Não, a gente tem quase dado nenhum sobre atividade complementar nessa base de dados só de Pernambuco. Isso aí é só Pernambuco, né? Ok. Entendeu? Então, esse foi o primeiro problema. Então, a gente estava conversando rapidamente aqui no WhatsApp sobre a possibilidade de pegar o Nordeste inteiro para ver se a gente tem mais dados. Mas, assim, os meninos comentários, pode comentar aí, que pode ser uma coisa meio difícil, porque a não ser que seja uma particularidade de Pernambuco, né? Que não tem quase atividade complementar nenhuma. Mas como o Gabriel já falou, ele tinha falado para mim que é um registro que começou a ser feito em 2019. Ele averigou aí no computador dele. Então, assim, eu acho que é uma coisa que está sendo implementada agora, pelo menos a explicação que eu acredito. Não consegui, não deu tempo de pesquisar nada rapidamente agora, mas esse foi o primeiro problema. Alguém do grupo quer comentar mais alguma coisa? Bom, vocês podem pegar 2019 ou pegar 2020, trabalhar só com 2020 a nível nacional. Mas aí como é que a gente vai associar com a questão da proficiência matemática?
Entendeu? Acho que a gente queria fazer isso. Não teve avaliação. Entendeu a bronca? Aí a gente não tem avaliação. Porque vocês vão juntar com a base do IDEB, né? Quer dizer, aquela base lá que fizeram a atividade, não é isso? Isso. Pronto. Então, o que eu tinha para falar, é bom que eu até compartilhe com os meninos, que a gente não teve tempo de conversar sobre isso, porque foi uma coisa que foi agora. O que eu percebi aqui que a gente tem possibilidade, né? Que é o seguinte, é porque eu tinha comentado quando a gente estava falando sobre os problemas, que eu até trouxe para a turma, que a gente identificou algumas variáveis de destaque da nossa base de dados. Que eu falei que foi essa questão do tipo de atividade, que eram as atividades complementares, que foi o que inicialmente despertou o interesse da gente. Mas outra, que eu olhei aqui e achei que poderia dar alguma coisa, foram os atendimentos educacionais especializados, que as escolas oferecem. Que eu pensei... Eita, que agora não tem como mostrar aqui, meu Deus? Acho que tem. Professor Rodrigo, Ademir, mas é obrigatório ter que utilizar a base turmas? Ou turmas, a gente tinha dividido o censo, cada um ia ficar com uma base, né? Um turma, outro professor, outro escola, e aí ia trabalhar em cima dela, tendo a possibilidade de agregar valor, agregar variável de outras bases. Ô, professor, deixa eu fazer Porque eu vejo da seguinte forma, né? Nós estamos numa construção e na reta final nós estamos fragmentando. Por causa que aí fica nesse limite, né? Um outro problema relacionado a esse que nós tínhamos escolhido e observando agora é a questão de fundamentação. Quase não se tem trabalho para a gente fundamentar um artigo. Para dizer que aquele assertivo é verdadeiro ou não. Por exemplo, tentar uma hipótese, condicionar que por ter ofertado as 6 atividades complementares voltado à matemática, por exemplo, o desempenho daquela escola é melhor em proficiência, tem um desempenho alto. A gente não tem fundamentação para isso, né? Na literatura. Eu achei são pouquíssimos os autores que falam isso, lá no Paraná, e aí ele enfatiza isso, que não se pode, né, afirmar que por ter atividades complementares existe, aliás, a proficiência melhora. Então, nesse caso, por exemplo, a gente poderia ampliar, não? Utilizar, por exemplo, a base do IDEB, do censo, e ter a opção de usar ou não a base turmas. Essa hipótese aí que vocês levantaram, foi vocês que levantaram. No dia que vocês apresentaram, eu disse, pô, isso é ousado, assim. Dizer que existe uma relação entre atividade complementar e desenvoltura da escola no IDEB, né? Em específico, matemática, né? Exatamente porque ficou condicionado a questão turmas, né? Os meninos aí que trabalham diretamente com esses dados, eles estão observando que muitas informações é NA, não tem. Aí nós fomos atrás do que tem, e aí, para mais esse filtro, está verificando que quase não tem informações. É por isso que eu pergunto se a base turmas é obrigatório trabalhar com ela. Não, tá entendendo? Ou se ela poderia ser opcional e eu colocar outras. O mais importante nessa altura do campeonato não é a base em si. Se vocês acham que tem uma boa pergunta, uma boa problemática que foge um pouco da base, não tem problema. Diga qual é e esboce o problema e vamos ver o que é que sai. Agora, assim, porque o mais importante é vocês exercitarem a capacidade de encontrar conhecimento sobre algum problema nessas bases abertas. A gente delimitou algumas para cada grupo, deu a possibilidade de complementar com outras, mas se você chegou no impasse, o que a gente estava planejando está sendo limitado pela base.
Então vamos para outra base aqui aberta, que responde melhor a nossa pergunta. Tudo bem. Só precisa definir qual. E se vão continuar nesse objeto de estudo ou não. De buscar ver essa relação entre DEB, proficiência em matemática e atividade complementar, ou se quer... Só aconselho vocês definirem isso o quanto antes, para não ficar isso virar um impasse e prejudicar de alguma forma. Professor, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, se o senhor puder me ajudar. Como a gente está... isso que a Ademir levantou, para a gente é uma coisa nova, porque até então a gente estava pensando nisso. Não, o professor definiu que tem que ser aquela base lá de turma. Então a gente estava trabalhando com ela. Aí já pintou um novo horizonte. Mas, em caso a gente queira ainda tentar alguma coisa, ver se dá para salvar algo, eu estou pensando em algo aqui que é o seguinte: será que dá para, por exemplo, em vez de eu baixar o banco de dados do Nordeste, eu baixar, porque essa primeira parte eu estou conseguindo fazer, baixar por estados, baixar um banco do IDEB só o estado de Pernambuco, baixar um IDEB só do Bahia, e depois juntar tudo, depois que eu baixar tudo, juntar tudo num banco único. Lá no R ou em outro local? Pode ser no R, pode ser no R. Tem. E agora você está vendo mais ou menos qual é o tamanho de cada estado desse? Bom, deixa eu ver aqui. Pronto, o de Alagoas foi 71 mega. Vezes 20 e pouco. Tu tem memória boa? Eu tinha baixado 5 aqui. São 9 estados, né? Eu tinha tentado com 5, tinha dado 1, não, minto. Eu acho que eu baixei completo, o do Nordeste deu 1,2 GB. Agora vocês estão baixando todas as variáveis, né? Vocês não vão usar algumas variáveis dessas. É bom baixar só as variáveis, um conjunto de variáveis que você vai usar. Porque isso gera tamanho também. Por exemplo, a base dos meninos aí de escola, naquela hora que eu abri ali, estava conversando com o Rodrigo, deu 130 e poucas variáveis. Colunas. Muitas delas vocês não vão usar, então... Você tem que... Essa parte aqui, eu confesso que a gente não... Eu, pelo menos, não pensei. O problema foi o seguinte: como a gente tem questão também do computador, a gente estava meio que fazendo sorteio. Bora ver qual computador que aguenta mais para baixar esses danados. Eu disse, bom, o meu tem 12 GB de memória, então eu acho que o meu dá para fazer uma brincadeirinha. De fato, eu consegui. Pelo menos o de Pernambuco eu tinha conseguido de boa, tranquilo. Aí, como a gente estava pensando nisso, a gente não pensou muito nessa questão de excluir o que a gente não vai utilizar. De repente pode ser uma saída, que a gente pode fazer esse teste aqui. Mas você deve ter também por aí, 80 variáveis, alguma coisa assim. Então, baixa cada estado selecionando 10 variáveis que vão utilizar, alguma coisa assim. Agora, antes disso, David, tem que resolver o impasse não técnico, o impasse... Não, justo, professor, mas assim, porque eu já estou pensando mais lá na frente, como uma alternativa, como uma das alternativas que a gente pode seguir, para não descartar nenhuma, tá entendendo? Por isso que eu estou perguntando, porque de repente pode ser que seja uma solução, pode ser que a solução da gente tentar ainda aproveitar esse banco seja mais viável do que procurar outro. Ou não, pode ser que realmente... escola, né? Não, é turma, da gente é turma. A turma, do Gabriel também, né? Turma é um pouquinho chato, porque a maioria das outras bases é ou escola... Não, para a gente tá sendo realmente uma dor de cabeça. Esse banco com turma foi meio que pegou pesado valendo para a gente. Uma das nossas maiores dificuldades é essa. Sim, vai continuar, Rodrigo. Eu continuo aqui. Vocês vão continuar no tema, na problemática? Pronto, isso que eu queria mostrar é que o negócio agora aqui mudou. Ele estava conseguindo identificar os negócios como fator, mas aí agora está vendo como número, está dando problema. Mas aí eu consigo mostrar aqui pelo summary mesmo. A gente vê aquela situação das atividades complementares, né? Tem muito NA, mas quando a gente vem para os atendimentos especializados, né? Que é outro diferencial do nosso banco de dados, tá? Embora a gente não tenha se aprofundado sobre o que se trata, como é que isso é oferecido pela escola, mas tem muito mais dados. Porque eu deduzo isso, né?
observando o seguinte, isso daqui, ó, são atendimentos educacionais especializados, certo? Orientação à mobilidade, sinais que é Libra, tem Braille, aí tem comunicação alterada aumentada, aí tem Soroban, que é relacionado à matemática, que esses daqui, essas variáveis, elas só apresentam 25 mil NAs, né? Só metade do banco de dados. Então, tem mais coisa do que a atividade complementar. Então, poderia ser uma opção, agora a gente teria que voltar e alterar o problema novamente, porque... O problema não, né? Não o problema em si, mas a hipótese, na verdade, né? Que a gente elaborou uma hipótese voltada à atividade complementar. A gente teria que fazer essa alteração. Isso aí é Pernambuco, é? É, Pernambuco. Você sabe Sim, qual é o complementar disso aí? Não, né? Como é? O complementar disso aí, quanto é que dá? 25.753, a base tem 53.566, é? Dá mais de 25 mil. Então tem uma quantidade interessante. Pronto. Aí, Rodrigo, eu ia perguntar o seguinte, tu falou aí, pode falar lá. O que eu acho ousado é essa relação com proficiência, tá entendendo? Uhum. Que talvez você não encontre essa relação. Outra variável lá que pode ser agregada é aquela que eles chamam taxa de aproveitamento, né? Da escola. Você fala do IDEB, né? Isso. Que na verdade é da escola, né? Aquilo ali. Mas está lá na base IDEB. É a taxa de aproveitamento da escola. O que seria aquilo ali, se aquilo ali está relacionando a não desistência e mais algumas coisas ali dentro. Mas aí, no caso, a gente acabaria não utilizando essa base aqui, né? Sim. Não, eu acho que a ideia de Rodrigo é o nosso alvo não ser a nota, mas ser algum outro fator, como, por exemplo, essa desistência. Tipo, oferecer disciplinas de informática, ajuda a reter os alunos na escola. Por exemplo, nada a ver. Essa assistência aí, como é que chama esses grupos variáveis aí que você falou? Atendimento educacional especializado. Então é mais ou menos isso aí que o Gabriel disse. Escolas que promovem atendimento especializado tendem a diminuir ou ter a maior taxa de aproveitamento. Aí tem que explicar bem o que é aquela taxa lá, né, de aproveitamento. Mas eu creio que ela englobe a não desistência e mais algumas coisas para chegar naquilo ali. Pronto, beleza. Porque fica uma hipótese menos ousada, porque você dizer que isso aí impacta na proficiência em matemática, existem outros fatores que estão mais ligados diretamente à matemática que têm um poder de influência muito maior. Aí pode ser que você não encontre essa relação aí, nos dados. Sim. Agora, quando você trabalha com a diminuição da desistência, a retenção do aluno, a permanência do aluno, coisa desse tipo, aí eu acho, olhando de fora, não sei, não rodei os dados, não vi, que você consegue explicar melhor. Já que vocês querem integrar com aquela base, né? Que desde o início vocês estão querendo isso. Não é isso? Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de leitura para poder chegar nesses pontos aí, né? Tem que ler um pouco mais de alguns artigos, alguns trabalhos. Porque lá é escola, né? Lá está tratando de escola. Vocês têm turma, então tem uma mudança aí que vocês vão ter que fazer para poder integrar isso. Certo. Uma dúvida que eu queria tirar com você é a seguinte, que eu ouvi você falando sobre a questão de carregar a base dos dados, né, com apenas aquilo que a gente vai se apropriar, a gente vai estar utilizando. Como é que se dá esse processo? Através do R aqui mesmo, não, né? Não, lá do base dos dados. Você vai escolher só as variáveis que você vai salvar. Como é que faz isso lá na base dos dados? Porque assim, lá a gente seleciona a turma, aí ele dá a opção de baixar só a das turmas, agora vem tudo. Lá não tem o asterisco, que você está usando um asterisco, ali são as variáveis. Select. Você está falando do códigozinho lá, aquele... Ele já dá pronto, mais ou menos pronto ali. Lá em SQL, Jairo, onde tem um asterisco, tu coloca só o nome das colunas que tu quer trazer. Pronto, não tem erro.
select sigla UF from base de dados, tá? Ok, Isso. beleza. Tá joia, valeu. Aí tu consegue filtrar lá no UERI também, se tu quer trazer, por exemplo, só as incidências que é um, ou só as incidências que não é que não tem, que já diminui também a base. Mas Beleza. isso aí é tranquilo, porque eu já estou com esse script até prontinho. Então, o que a gente poderia fazer é o seguinte, a gente se reúne, define, ó, o que é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com tal variável, beleza, então vou baixar somente ela para ver como é que vai dar. Perfeito. Pode fazer esse teste. Olha, a essa altura do campeonato, eu não aconselho vocês mudar muito de problema, de temática que vão trabalhar, não. Repensem dentro do que já estava pensado, fazendo algum tipo de ajuste, alguma coisa assim. Como você viu agora, as atividades complementares não rolam porque as escolas não preenchem, mas a gente tem aqui, como é o nome desse outro grupo aí? Atendimento educacional especializado. Pronto. Para não fugir muito, senão não vai dar tempo não. Senão vocês vão voltar à discussão, aí vão pensar no novo problema, aí fica muito complicado. Bom, então a gente vai fazer isso, vamos tentar achar, ver se a gente acha quais são as variáveis que a gente vai trabalhar, vamos tentar baixar o banco de dados do Nordeste para ver se a gente consegue achar uma solução para isso. Se vocês selecionar só o conjunto de variáveis que vocês querem, vamos botar aí, essas atividades especializadas deve ter, não sei quantas aí, vamos botar 10. Com mais as variáveis do início, que é o estado, o ano, não sei se vocês vão trabalhar só com um ano, aquelas iniciais. Dá ali um conjunto de, sei lá, 15 variáveis. Isso diminui bastante o tamanho do banco de dados. Muito. Diminui muito. Você está excluindo um monte de informação e trazendo só o que você quer. Vai ficar bem menor. Bem menor mesmo. Pelo que você falou aí, vai ser uma base de mais ou menos 25 mil linhas e 15 colunas. Isso aí não vai dar 80 MB, não vai dar nem 60. Já começa a fazer teste já. Vai ficar menor do que aquela base do IDEB que vocês fizeram a atividade. Com certeza. Perfeito. E aí caminhe, tá entendendo? Não fiquem muito assim no impasse, não. Porque o tempo é curto. Então, é melhor completar o ciclo e ir até o fim, discutir, fazer o artigo e tal, do que ficar no impasse parado, voltando à roda e repensando. Claro, se fosse uma pesquisa de mestrado, teria que parar, pensar, ver direitinho. Mas aqui é para a gente completar o ciclo, né? Claro, se for quanto melhor, né? Quanto mais bem feito, melhor. Mas não fiquem no impasse, não, porque a gente só tem o quê? 2 semanas agora. De acordo com o cronograma aqui, a gente teria... Próxima semana seria a parte de inferência, que eu não estou nem cobrando mais essa parte inferencial de teste e tal. A gente está mais... Vejam que mais a maioria dos trabalhos aqui, a gente está concentrando em estatística descritiva, exploratória. Gráficos, gráficos e tabelas, basicamente, e discussões em cima disso. Aí semana que vem seria a parte inferencial, dia 16, não, dia 8, seria a apresentação final e entrega do artigo. Não, professor, dia 16 mesmo, dia 8 é feriado. Dia 16, E aí vocês... Vou até mudar aqui. Vocês tinham falado que era feriado, eu não alterei. E dividam já pré-escrevendo, pessoal. Como eu falei com os outros grupos, eu vou me basear lá nos links da escrita, certo? Vamos falar, mano. Professor, a gente está só com um probleminha na nossa, porque na escolaridade ela vai de 1 a 6, certo? Só que quando a gente vai no dicionário, ele só vai de 1 a 4. Eu posso compartilhar minha tela aqui para a gente mostrar para você? Qual é o dicionário? Vocês são no mesmo grupo, né? Bases docentes. Pode compartilhar. Mas vocês estão usando o dicionário do IDEB, ou o dicionário de lá do base dos dados mesmo? Base dos dados. Porque o dado, quando está dentro do base dos dados, ele já passa por uma limpeza e tratamento. Lá do IDEB ele está mais cru. Aí, às vezes, tem uma variável outra que sai. Aqui é um recorte da nossa base, mas, na verdade, agora a gente trouxe mais colunas.
Mas nosso impasse é aqui quanto à escolaridade. A gente já tinha percebido isso aqui há um tempinho. Escolaridade, eu tenho aqui de 1 a 6. Quando a gente vai lá para o dicionário... Não, esse dicionário aí não é o dicionário, não. Não? Esse aí é o do IDEB. Vocês vão ter que ir para o dicionário do base dos dados. Abrir lá o base dos dados e lá tem uma coluna, uma tabela chamada dicionários. Porque quando a gente vem para cá, aqui só tem até... Aqui só tem até 4. Aqui, em tipo de escolaridade, eu só tenho até 4, que seria ensino superior completo. Aí a gente deduziu, pois então o 5 o 5 é mestrado e o 6 é doutorado. Cogitamos essa possibilidade. Mas aí quando a gente vê... Eles agregaram. O base dos dados fez assim. Antigamente, eu acho, né? Tem que abrir aí para ver. A escolaridade eles consideravam até superior e depois criavam mais colunas chamadas mestrado, tem ou não, doutorado, tem ou não, pós-doutorado, sei lá. Aí o que foi que eles fizeram? Acho que eles agregaram tudo em uma variável só. É 2 que acrescenta mais? Né? Era 4, aí tu tem 6, né? Isso. Porque, quando eu venho para cá, por exemplo, escolaridade 6. Se escolaridade 6 fosse doutorado, então aqui em doutorado era para eu ter 1. Eu acho que eu achei o que o senhor estava falando lá no base dos dados agora. Aí agora ele vem até o 6, 1 seria fundamental incompleto, 2 fundamental completo, o 3, ensino médio normal magistério. É isso, foi o dicionário que a gente pegou errado, então. Isso, porque quando a base foi lá para o base dos dados, eles fazem uma transformação. O 6 é superior, concluído ou em andamento. Aí vocês usam a nomenclatura e as categorizações lá do base dos dados. Tá bom. Não, então tá certo, então. Em andamento, né, Amanda? Concluído ou em andamento? Eu vou mandar para você. Porque nós já tínhamos batido nisso aqui. Não, então tá certo. Ok, pessoal. Acho que por hoje é só. Quem quiser tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, quem quiser falar aqui, fala lá no grupo. Ô, professor, o senhor chegou a olhar o que a gente colocou lá como... nem sei se era subtópicos lá, se Pode ir, se faz sentido. Ali. Pode ir. Tá. E aí escrevam, certo? Assim, tirando o grupo 4, que teve essa pequena mudança aí, os outros estão meio que definidos já, o problema, o que é que vão fazer e tal. Então, coletar artigos relacionados, trazer para a sessão de trabalhos relacionados, discutir sobre a problemática que estão trabalhando. Pelo que eu preenchi aqui, genericamente a gente ficou mais ou menos assim, Grupo 1 está trabalhando com a questão da ciência no geral, né? Isso mais ou menos a problemática ali. Grupo 2, infraestrutura de escola. Grupo 3, inclusão de alunos autistas no sistema de ensino regular. Grupo 4, o que é que eu poderia botar aqui, pessoal, de prévia de vocês? Atividades especializadas e a relação com proficiência, com... Enfim, vocês definem isso melhor, depois eu trago para cá. Não, a gente qualquer coisa passa posto no grupo, professor. Certo. E aí é focar, travar em cima disso aqui, cada um desses temas aqui, começar a escavacar as variáveis, gerar os gráficos. Nem todos os gráficos que vocês vão gerar, eles vão para o artigo, né? Vai alguns ali, poucos para discutir em cima, mas inicialmente é bom gerar o máximo possível de gráficos das variáveis para você ter uma visão geral e depois ir refinando aqueles gráficos.
A ideia era a gente fazer essa parte descritiva. Ah, beleza, está feito. Agora a gente vai fazer hipóteses. Levantar hipóteses que expliquem essas problemáticas, ou o desdobramento dessas problemáticas, para a gente ir no dado verificar essas hipóteses, essas relações. E aplicar alguma coisa aqui. A gente está aqui, ó, na parte descritiva. Vamos tentar fazer isso aqui bem. E aí a gente vê se no final dá tempo de fazer alguma coisa aqui, nessa linha. Certo? Ok, pessoal. Então, semana que vem, vocês já trazem, já apresentam lá dentro do artigo, certo? Os gráficos que foram gerados, as discussões que foram feitas. Tem espaço para a gente abrir o R e tirar uma dúvida? Tem. Mas a apresentação de vocês vai concentrar já no artigo. Dentro do artigo. E aí, à medida que vocês forem escrevendo, eu vou também corrigindo alguma coisa de escrita, pedindo para explicar melhor aqui e ali, justificar alguma coisa que foi escrita. E aí a gente vai evoluindo e crescendo dentro do artigo. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima quarta. E aí, não se acanhe não. Pode mandar pergunta lá, pode tentar marcar. Vou botar lá os dias que tem para a gente conversar. Ontem eu coloquei, só quem marcou foi o grupo de Dário, José Evandro, Luiz e João Paulo. Ficou um horário lá, ninguém quis conversar. Vou fazer da mesma forma essa semana. Quem quiser conversar, a gente marca e vai alinhando. Vai ter um dia, professor, para a próxima semana, tipo, a terça também? Pode ser até na segunda, talvez, porque a terça fica muito em cima. Por exemplo, a gente discutiu ontem, vocês não conseguiram fechar nada, mexer né? hoje. Então, vamos ver ou a segunda ou a sexta. Vou ver aqui, aí eu aviso lá no grupo. Tá certo. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais, né? Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera.